Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 1. É o texto que nós temos estudado nas quartas-feiras. Estou completando a introdução, aquilo que Paulo deseja nos dizer. E hoje vou fazê-lo no verso 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós vamos relê-lo. Podem ficar assentados como estão. E nós vamos olhar para esse texto nesta noite. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pela tua bendita palavra e pela viva esperança que temos em Jesus. Obrigado pelo dia onde o Senhor entrou em nossas vidas, nos fazendo nascer de novo, nos permitindo ser habitados pelo Teu Espírito e tendo a Tua palavra a direcionar-nos em todas as questões. Abençoa o Teu povo enquanto estudamos a Tua verdade nesta noite. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O que, em suma, Paulo quer nos ensinar ao estudar Filipenses? Alguns de nós vamos tomar o tempo de um ano. Alguns de nós, durante o ano, passamos por períodos onde nos sentimos extremamente motivados, extremamente dispostos, extremamente ativos e cambiamos, ou seja, temos outros períodos durante o mesmo ano onde nos sentimos prostrados, derrotados e enfraquecidos. Talvez alguns de nós provem desse ciclo mais de uma vez no próprio ano. Ou seja, passando por meses onde estão extremamente encorajados. Então, a seguir, enfrentando meses onde o desencorajamento e as lutas parecem ser maior que as nossas forças. Ainda, aqueles que provam isso, este ciclo, dentro de um mesmo mês. Ou seja, as semanas onde estão fortalecidos e encorajados e as semanas onde estão desencorajados e enfraquecidos. Há alguns de nós que provam isso numa mesma semana, com dias onde estão encorajados e dispostos, permeados por dias ou substituído por dias onde o desencorajamento é a grande marca. E acredite, há também aqueles que provam de tudo isso no mesmo dia. Podem acordar dispostos e, pelas questões da vida, realmente se enfraquecerem e desencorajarem durante o seu próprio viver do dia. Não há nada de anormal aqui se nós pensarmos na questão que somos pecadores. O que causa isso? O que causa essa avalanche? Você já viu aqueles exames cardíacos que são representados em riscos, não é? Onde os médicos veem o máximo e o mínimo, máximo de batimentos cardíacos, o mínimo, eles são um eletroencefalograma. Sabe, o pecado fez da nossa vida um exame de eletroencefalograma. Fez da nossa vida que provemos de todas essas coisas, não só no mesmo ano, mas às vezes no mesmo dia. Qual é a solução que nós encontramos na carta aos Filipenses? Afinal de contas, o que a carta aos Filipenses quer nos ensinar? Na primeira das lições eu mostrei aos irmãos que aquilo que um crente prova, aquilo que um filho de Deus prova, pode ser a paz e a alegria que são nos dadas independente dessas circunstâncias que nos ocorrem. Foi a primeira questão que eu lhes mostrei. Ou seja, todo cristão, e apenas o cristão, pode provar de uma paz e alegria independente das circunstâncias da vida. Ou seja, independente daquilo que vivamos, nós podemos provar de verdadeira paz e alegria. O segundo estudo eu procurei mostrar aos irmãos o que é um cristão. Porque só o cristão pode provar desta paz e alegria. E eu procurei mostrar a vocês que há muitas coisas que vocês que conhecem Cristo enfrentam, que as pessoas incrédulas não enfrentam.
A Bíblia chama isso, o problema disto, do problema da prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios não sofrem aquilo que os filhos de Deus sofrem? Então, agora, olhando para o verso 6, Paulo deseja nos mostrar algo essencial, a fim de que nós provemos da alegria e da paz, independente das circunstâncias. E este algo essencial é que é preciso que nós entendamos que Deus tem um plano para a nossa vida. Isto é aquilo que é ensinado no verso 6. Por que Deus lhe chama a provar de paz e alegria? O que é necessário para que você prove de paz e alegria, mesmo nos piores momentos? Paulo diz no verso 6, é preciso que todos nós reconheçamos que há um plano de Deus em tudo isso. Há um plano de Deus nos momentos em que Ele nos permite provar de extensa alegria. Há um plano de Deus nos momentos onde Ele nos permite provar de extensa dor. Há um plano de Deus nos tempos bons. Há um plano de Deus nos tempos maus. Há um plano de Deus no tempo de colher. E há um plano de Deus no tempo de plantar. Ou seja, cristão é aquele que reconhece um plano de Deus sendo desenvolvido. Por que a Bíblia diz que os homens sem Cristo não têm esperança? Porque eles não conseguem enxergar isso. Por que a Bíblia diz que o homem sem Cristo realmente não enxerga nada diante dele? É porque ele não consegue ver isso. Por que a Bíblia nos chama de um povo que tem uma viva esperança? Porque nós conseguimos encontrar, verificar e reconhecer um plano que vai além da nossa vida, que transpõe a nossa morte, o além, aquilo que nós não conhecemos. O cristão é aquele que reconhece que nem a morte é capaz de realmente desfazer os planos de Deus. Por isso que nós não tememos a morte. Um cristão não teme a morte porque, no caso dele, a morte não é punitiva. Ela é apenas um abrir de portas para que ele chegue em casa. Só esse homem pode provar de paz e alegria. Ninguém mais no mundo pode provar de paz e alegria, a não ser aquele que sabe que Deus tem um plano em todas as coisas. Eu quero dividir o verso 6 em 3 porções. Eu quero começar falando aquilo que o texto diz, aquele que é em vós. É a primeira questão. A segunda, a boa obra. E a terceira, aquilo que será aperfeiçoado até o dia de Cristo. Comecemos por aquele que em vós começou a boa obra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a completará, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele não pode ser outro a não ser Deus. Quem começou uma obra que é chamada em Filipenses 6 de uma boa obra? Não há outra sugestão, não há outra forma de encararmos a não ser entender aquele como a pessoa do próprio Deus. Então nós entendemos que nem a igreja, nem a vida cristã não são e não poderiam ser obra humana. Não, é impossível. Não há como a igreja de Cristo, nesses últimos 2000 anos, e o plano de Deus, nos últimos 6000 anos, ser obra humana. Nenhum homem seria capaz de fazer isso. A vida dos homens é mínima, a vida dos homens dentro da história é apenas um rasgo de tempo. Nenhum homem poderia bolar ou planejar tudo isso. Apenas Deus pode ser aquele que planeja a igreja e planeja a história de cada ser humano em particular. Ele usa instrumentos, é verdade, mas só Deus pode fazer isso. Então nós começamos reconhecendo que há alguém realizando uma obra na minha e na sua vida, na minha e na sua existência, em nossa igreja e em todas as igrejas de Cristo nesse mundo. E esse alguém é Deus. Eu quero usar 2 exemplos práticos. Acompanhe comigo Atos 22. Venha comigo até Atos 22. Há 2 versos ali que eu quero demonstrar-lhes. Falando do exemplo do apóstolo Paulo, eu vou ler os versos 6 e 7, mas vocês conhecem bem a história. Paulo, perseguidor da igreja. Paulo, odioso do caminho.
Paulo, que prendia e colaborava para que cristãos fossem mortos. Paulo, cheio de ódio. Paulo, cheio de ira contra a igreja, indo então, com autorização dos líderes, a Damasco, a fim de prender aqueles que ali encontrassem, aqueles que fossem do caminho, aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Olha o que diz os versos 6 e 7 de Atos 22. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que isso mudou para sempre a vida daquele homem. Não foi a religiosidade dele que o mudou. Não foi o judaísmo que o mudou. Não foi nem aquilo que teoricamente conhecemos como cristianismo. Foi Deus. O próprio Deus interviu para que a vida de Saulo mudasse a ponto de até o seu nome ser mudado. Então aquele que um dia odiava o caminho passou a amá-lo, como pode ser comparado a muito poucos. Então ele inicia o seu ministério. Eu vou tomar principalmente o contexto da carta aos Filipenses. Você sabe como começou a igreja em Filipos? Você tem ideia de como iniciou-se o trabalho em Filipos? Vá comigo agora ao capítulo 16 de Atos, a partir do verso 6. Notem como essa igreja teve início. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo não ia anunciar a palavra em Filipos. Não era o desejo dele anunciar o evangelho em Filipos. Ele queria ir para outras regiões, mas quem o impediu? Deus, através do seu Espírito. Olha o verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Olha novamente. Mas o Espírito não lhe permitiu. Ele não queria ir para Filipos. Filipos não estava nos planos de Paulo, mas estava nos planos do Espírito. Então o verso 8 diz: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Foi ele que intentou ir a Filipos? Foi ele que desejou ir para Filipos? Foi ele que planejou ir para Filipos? Não. Foi Deus que determinou tudo isso. Então você olha no mesmo capítulo 16, o verso 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, ele obedece o chamado de Deus. E é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E agora preste atenção. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você realmente acha que a sua vida cristã é obra humana? Existem as coisas que você sabe, mas existem as coisas que só no céu nós saberemos. Eu não sei, porque no começo da década de 60, Deus colocou no coração de um irmão norte-americano vir para o Brasil. Esse homem veio, foi ao lugar onde no futuro eu nasceria. Eu não sei porquê, ele encontrou o meu pai no banheiro da rodoviária. O padrasto dele tinha expulsado de casa, ele tinha só 12 anos. Ele deu um serviço para o meu pai de entregar os folhetos, os convites para os cultos na igreja, uma ocupação para o meu pai. Algum tempo depois, ele alugou um lugar perto da igreja, indicou o meu pai para, ou assim eu penso que ele fez isso, indicou o meu pai para depois estudar no Senai, ganhou o meu pai para Cristo, meu pai ganhou minha mãe ganhou a mim. Você acha que tudo isso é acaso? Você acha que tudo isso ocorre assim, sem que a gente perceba como ocorre? Você sabe como você veio a Cristo, mas você não sabe tudo que Deus fez na história para que você viesse a Cristo. Se tomarmos este homem que ganhou o meu pai e pensarmos no homem que ganhou a ele, se você é fruto do ministério do pastor Rômulo,
Você sabe até uma parte tudo que Deus fez na vida do pastor Rômulo. Você sabe até uma parte tudo que Deus fez na vida do pastor Jaime, mas nós pouco conhecemos de todos aqueles que lá nos Estados Unidos ganharam o pastor Jaime e daqueles que ganharam, aqueles que foram os responsáveis por ganhá-lo. A história é enorme. Isso não é acaso, nunca será acaso. Deus está realmente estabelecendo um plano, Deus estabelecendo um processo. Às vezes, Ele precisa nos restringir de algumas coisas, e Ele sabe fazer isso. Às vezes, Ele precisa nos impulsionar a outras coisas, mas, acima de tudo, a Bíblia mostra que Deus executa o seu plano, agindo no coração das pessoas. Ele não obriga, Ele convence o coração. Em primeiro lugar, o cristianismo não é algo que as pessoas estão fazendo, mas é o fruto da atividade de Deus entre os homens. Você precisa entender as coisas assim. Talvez muitas porções da sua vida não possam ser explicadas. Muitas questões no seu viver não têm uma explicação lógica, porque elas estão em Deus. Então nós iniciamos isso dizendo: alguém realizando uma grande obra. Esse alguém é quem? O nosso Deus. Essa é a primeira convicção que precisamos ter. A segunda convicção está na expressão: aquele que em vós começou a boa obra. Então Deus está fazendo algo bom, Deus está fazendo algo agradável, Deus está fazendo algo vivificante na vida dos homens. Essa obra realizada por Ele não é meramente uma reforma, mas Deus tem feito algo muito maior do que isso. Essa boa obra, ela é representada, e se você pode ir comigo para João capítulo 3, essa boa obra é representada no encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Esse homem ele não queria encontrar Jesus durante o dia, ele tinha vergonha disso, ele não queria que as pessoas o vissem com Jesus, mas a boa obra que Cristo inicia não se envergonha dele. E se ele quer encontrar-se com Jesus na madrugada, então à noite Jesus vai fazer isso, sem que ninguém veja. Ele se encontrará com Nicodemos. Nicodemos tem curiosidades, ele diz a Jesus: olha, mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Parece que Jesus nem ouve a pergunta, a colocação de Nicodemos, e no verso 13 ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está explicando para Nicodemos? A boa obra que Deus realiza. Como que se inicia essa boa obra? Como se dá essa boa obra? A Bíblia chama essa boa obra de novo nascimento. Deus não veio reformar a nossa vida. Deus não veio melhorar algumas coisinhas. Deus não veio tratar de alguns pontos que precisam ser substituídos, tratar de algumas questões que precisam ser acrescentadas, tirar algumas coisinhas que não estão servindo. Deus veio começar tudo de novo. Por que uma boa obra que Ele começa? Porque é um novo recomeço, é uma nova vida, é um novo tudo. Mas agora então você vá comigo ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Como esta boa obra do novo nascimento se dá no coração do ser humano. E eu creio que assim como eu, você também vai se enxergar nos versos 3 a 4. Eu vou citar apenas esses versos: 3, 4, 5 e 6 de Mateus 5. O chamado Sermão do Monte. Notem qual é a primeira das bem-aventuranças citadas por Jesus no verso 3. Bem-aventurados quem? Os pobres em espírito. Sabe, Jesus aqui vai listar uma série de atitudes, uma série de questões que Deus realiza nessa boa obra na nossa vida para nos levar a Jesus Cristo. E todos nós, sem exceção, eu, você e todos aqueles que vão passar, que vão adentrar nos portões do céu, a obra é a mesma. Deus tem que agir aqui de uma forma padrão, porque Ele conhece o pecado e Ele tem que derrotar o pecado independente de quem nós somos. Então a primeira obra que Deus realiza, o verso 3 diz que felizes são os pobres em espírito. Muitas traduções dizem os humildes. A primeira coisa que Deus tem que fazer conosco, para nos colocar no caminho do céu, é quebrar o nosso orgulho. Essa boa obra que Deus realiza, começa e precisa começar
nos jogando no chão. Você conhece a si mesmo. Você sabe como nós somos. Basta uma faísca e o nosso orgulho se acende. Basta uma questãozinha de nada e nós já estamos inflamando o nosso ego. Basta uma coisinha mínima e nós já nos enchemos de razão para defender um homem pecador, para defender o seu próprio pecado. Deus tinha que começar por isso. A boa obra começa por isso. Deus precisa jogar a gente no chão. Eu digo aos irmãos que o único jeito de não ter medo de altura é quando o nosso nariz está encostando no pó da terra. Lá no chão ninguém tem medo de altura. Então Deus precisa fazer isso conosco em primeiro lugar. Quebrantar o nosso orgulho. A boa obra começa por isso. Por quebrantar aquilo que a gente acha. Por quebrantar a nossa autossegurança. Por quebrantar realmente este orgulho que inunda o nosso ser e que nos acha realmente, que nos faz pensar que nós podemos viver independentes dele. Então é como se Deus nos chamasse e dissesse: ei menino, ei menina, vem cá, eu quero que você descubra o tamanho que você tem. Então ele joga a gente no chão. E ele faz realmente que nós estejamos o mais baixo possível. Ele está nos ensinando a humildade em espírito. Mas isso não basta. O verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus precisa ensinar uma segunda questão para a gente. Sabe esse orgulho que tem dentro do nosso coração? Sabe uma das piores coisas que ele faz? Ele se orgulha dos seus pecados. Sim, irmãos, eu e você somos assim naturalmente. Nós nos orgulhamos daquilo que fazemos de forma pecaminosa. Nós nos orgulhamos dos nossos feitos pecaminosos. Nos orgulhamos do nosso orgulho pecaminoso. Nos orgulhamos das nossas façanhas pecaminosas. Então Deus tem que aqui entrar em cena de novo. E quando ele diz que são felizes os que choram, ele diz que ele precisa nos ensinar nessa boa obra, ao invés de nos orgulharmos pelo pecado, lamentarmos por ver o pecado no nosso coração. Então Deus inverte os polos. Agora, em vez de me orgulhar do meu pecado, eu começo a sentir vergonha dele. Isso é cristianismo. Cristianismo é o fato que Deus jogou você no chão. Deus começou a fazer você ter vergonha daquilo que você se orgulhava. E o terceira bem-aventurança nisto mostra que ele nos faz mansos. Sabe por que ele precisa fazer a gente manso? Porque se tem uma coisa que o pecador gosta de fazer, é defender o seu próprio pecado. Se tem algo que o pecador gosta de fazer, é ficar defendendo o seu próprio eu pecaminoso. E ele não quer que esse seu eu pecaminoso seja envergonhado de forma alguma. Então Deus tem que implantar a mansidão em nós, para que a gente suporte isso e comece a reconhecer que o pecado é algo feio, imundo e perverso. Então ele nos faz mansos, para que realmente a gente não defenda mais o nosso pecado. Então, o meio dessa estrada, eu vou apenas até o verso 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A boa obra que Cristo começa, que Deus começa na nossa vida, nos derruba deste monte chamado eu, nos derruba do nosso orgulho, para que a gente entenda uma coisa: quando a gente está lá embaixo, quando não tem mais como descer, quando não tem mais motivo nenhum de orgulho, quando a gente desistiu de defender a si mesmo, é que Deus nos mostra Jesus Cristo. Algo que eu ouvi alguns anos atrás, que é verdadeiro: todos aqueles que vão adentrar o céu se viram primeiro no inferno. Todos aqueles que vão chegar no céu reconheceram que mereciam o inferno. Deus os jogou no chão. Deus realmente quebrou o orgulho deles, tirou o orgulho por pecarem, tirou a defesa de um homem pecador, e agora eles estão olhando para a cruz, depois de contemplarem todo o inferno da sua vida. E olhando para a cruz, eles começam a ter fome e sede de justiça. Justiça de quem? De Jesus. Então agora Deus nos faz deixar de amar nós mesmos para amar alguém que nós conhecemos, Jesus Cristo. Isso é cristianismo.
Nós deixamos agora de ter o orgulho, os olhos e o amor voltados a nós mesmos. E nós estamos tão encantados, posso dizer essa palavra, nós estamos realmente tão maravilhados com a figura de Jesus, que nós temos fome e justiça de quem Ele é. O cristianismo nos leva a amar Jesus acima de qualquer outra coisa. Lembra do reencontro de Jesus com Pedro, depois da tríplice negação dele? Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, é como mais ou menos uma questão de amigos. Pedro, então vai e cuida dos meus cordeiros. É interessante isso. Jesus manda ele cuidar das pessoas que sabiam o que ele tinha feito. Você já percebeu isso? Deus manda Pedro cuidar das pessoas que olhavam para ele de um jeito diferente porque sabiam o que ele tinha feito naquela noite. É na terceira vez que Pedro reconhece: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o que ele diz ali? Senhor, eu sei que tu é Deus, só Deus para saber tudo. Então não tem ninguém igual ao Senhor. Tu sabes que eu te amo. Esta boa obra nos leva exatamente a isso. E nós encontramos paz e alegria na vida quando nós entendemos que Deus está fazendo isso com a gente. É imprescindível que você compreenda o que Deus está fazendo com a sua vida, se você quer provar de paz e alegria. Não sei se você já viu uma prensa, uma máquina que prensa qualquer tipo de material, ou qualquer tipo de bigorna que pressione. Sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente sente como se Deus estivesse fazendo isso. Deus está com a mão dele, ele fala isso, não é Davi, no Salmo 38, no Salmo 51. Davi diz que a sua mão, a mão de Deus o pressionava. É isso mesmo. Como que a gente pode provar de paz e alegria se a mão de Deus nos pressiona? É exatamente por essa verdade, por sabermos que é a mão de Deus. Você já viu tanta gente que é escravizada no demonismo e no satanismo? Tudo que acontece na vida das pessoas, elas acham que foi Satanás. E elas têm medo de Satanás. Elas fazem todo tipo de pacto, de questões para fechar o corpo, como dizem, não é? Com medo dos demônios. Mas elas jamais voltaram o coração delas para temer a Deus. A segunda grande questão: Deus tem feito uma boa obra. E mesmo que Ele nos pressione, eu amo quando Jó fala isso. Eu creio que eu falei isso a vocês na semana passada, quando Jó diz: olha, mesmo que tu me mates, eu ainda vou continuar te amando e te adorando. O que Jó estava falando? É muito melhor estar nas mãos de Deus do que qualquer outra coisa. Então saiba que a sua vida está nas mãos dEle. Para terminar, qual é o propósito dessa obra? O verso 6 termina dizendo: a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E agora eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 8. Há verdades preciosas ali. Romanos capítulo 8. Então Paulo fala aos filipenses que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E eu quero usar os versos 28, 29 e 30 de Romanos 8 para demonstrar isso. Como Paulo reconhece esse processo de aperfeiçoamento que tem uma data para terminar. Olha o verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo reconhece aqui que tem um processo em andamento. Como que nós provamos de paz e alegria na vida? Reconhecendo que tem um processo em andamento, tem uma coisa acontecendo. E esta questão que está acontecendo, que é tão particular para mim e para você, na vida de cada um de nós, Paulo diz que independente daquilo que está acontecendo, ela contribui para o bem daqueles que Deus tem chamado a amá-lo. Notem uma coisa aqui, Paulo não está dizendo que elas são necessariamente boas. Não, Paulo não está dizendo que necessariamente elas são agradáveis. Perder aqueles que nós amamos pela morte não é agradável, não é bom, nós não queremos isso.
Não há nada agradável no sentido da perda. Há realmente o consolo por sabermos que os salvos estão com Cristo, mas não há nada agradável na perda. Paulo não está dizendo que é agradável, que é bom viver isso. Ele está dizendo o seguinte: por mais dolorido que seja, não nos destrói, não acaba conosco. Deus tem um plano, e as coisas que acontecem não destroem a gente, por mais duras que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, por mais dolorosas que elas sejam, elas não nos liquidam. Elas simplesmente fazem que nós entendamos a nossa fraqueza e o poder de Deus. O verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Filipenses 1,6 nós lemos que Deus começou uma boa obra e vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É o que o verso 29 está dizendo. Esses que Deus os chamou à salvação, Deus os predestinou. O que é predestinou aqui? É determinar a forma final, predeterminar a forma, ou seja, conforme a imagem que eles terão no final da história. Deus predeterminou que a imagem que todos nós teremos será a imagem do Filho unigênito dele. A boa obra que ele planeja e que ele está processando em nós é simplesmente a obra de fazer-nos semelhantes a Jesus Cristo. Isso é uma bênção para nós, sabe? Porque às vezes a gente pergunta assim: Deus, afinal de contas, o que o Senhor quer com tudo isso? Deus, olha, ano passado foi tão difícil, passei por isso, aquilo. Esse ano está sendo complicado também, estou passando por essa e aquela questão. Afinal de contas, Deus, o Senhor está realmente entendendo o que o Senhor quer? Parece que ano passado foi tudo bom, esse ano está tudo difícil. O ano passado foi difícil, esse ano está pior ainda. Deus, tu tens certeza realmente de onde o Senhor quer levar essa história? Sabe, nós temos um consolo tremendo nas Escrituras, ao sabermos que Deus sabe o que Ele está fazendo, e sabermos aonde que Ele quer levar a história. Basta nós lermos os Evangelhos, e nos Evangelhos nós encontramos a figura de Jesus, e Deus simplesmente quer nos transformar na figura do Filho dele. Aonde Deus está levando a sua vida? A levar você a ser semelhante a Jesus Cristo. Sabe as provações, sabe as dores, sabe as decepções, as frustrações? Pois é, Jesus sabe tudo isso aí. Sabe o desprezo, a vergonha? Pois é, Jesus conhece tudo isso aí. E Jesus conhece muito mais coisa do que você e eu não conhecemos. Ele sabe o que é morte, Ele sabe o que é ser crucificado, Ele sabe o que é ser desprezado, Ele sabe o que é o próprio Deus virar as costas para Ele, coisa que nós não vamos saber. Ele enfrentou tudo isso por nós. E simplesmente o que Deus está fazendo hoje é nos transformar numa cópia de Jesus. Porque Jesus é a única coisa que agrada a Deus. O padrão de Deus é tão grande, é tão alto, que só o próprio Filho dele para satisfazer. Então o que Ele está fazendo na sua vida hoje? Transformando você à imagem de Jesus. O verso 30 vai nos dizer sobre os estágios desse processo. E aos que predestinou, ou seja, aqueles que determinou serem semelhantes a Jesus, a esses também chamou. Teve um dia onde o Evangelho foi pregado a você e voluntariamente você veio a Cristo. Além deste chamado, aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, Ele fez com que realmente o Espírito Santo desse a você a justiça de Cristo, para que quando Deus olha para você, Deus enxergue Cristo em você. A maioria de nós ignora o final do versículo. E a esses que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que significa isso? É aquilo que Paulo fala aos Efésios, que Deus já nos vê assentado nos céus à destra de Cristo. Sabe o que é a expressão glorificou? É o processo de salvação. Deus nos encontrou andando para o lago de fogo, para a perdição eterna. Então Ele entrou na nossa vida, está nos transformando à imagem de Jesus, e Jesus nos entregará no céu, glorificados ao lado dele.
Você entende o tamanho da transformação? Agora você acha que uma transformação desse tamanho é fácil? E você agora consegue entender por que certas coisas acontecem na tua vida? Você acha que é simples transformar um homem pecador, caminhando para o lago de fogo, num santo que triunfa adentrando ao céu ao lado de Jesus? Você realmente acha que isso é tão simples? Isso é tão simples que o próprio Filho de Deus teve que morrer na cruz para que isso acontecesse. Isso é tão simples que Deus usou dezenas de homens para escrever a sua palavra, para conduzir a nossa vida. Isso é tão simples que Deus envia o seu próprio Espírito para nos conduzir nisso tudo, para que a gente entenda aonde Ele está nos levando. O dia de Cristo, ou seja, o grande dia, aonde Jesus vai retomar a autoridade dele sobre esse mundo. Aonde termina a história? Aonde termina a minha e a sua história? Aonde termina a história do meu pai que já partiu, dos seus familiares que já partiram e estão com Cristo? Aonde termina tudo isso? Termina simplesmente com a grande reunião dos salvos vindo dos céus para que Cristo seja entronizado. É só isso. Olha, é bom que você lembre disso em meio aos tempos difíceis. Quem é aquele que prova de paz e alegria nesse mundo? É aquele que sabe o que Deus está fazendo. É aquele que sabe aonde Deus está levando as coisas. E eu quero terminar agora aplicando isso de algumas maneiras. Você sabe por que muitas pessoas se afastaram da igreja nessa pandemia? Você sabe por que muitas pessoas já não têm o mesmo amor, o mesmo aconchego pela igreja de Cristo nessa pandemia? É exatamente porque elas desprezam essa verdade que acabamos de falar. Há algo no coração delas, mas não é cristianismo, é alguma outra coisa. Eles deixaram o seu cristianismo em algum outro lugar, e eles então, não percebendo o que Deus está fazendo em tudo isso, há uma grande falha, há um grande lacuna na fé deles. E essa grande lacuna eu vou tentar explicar da seguinte forma. Afinal de contas, como a gente tem certeza que tudo isso vai acontecer? Afinal de contas, como que a gente pode conduzir a nossa vida sabendo que Deus a aperfeiçoará até o dia de Cristo? A resposta é simples. A resposta está no caráter de Deus. Como que a gente sabe que Deus vai cumprir tudo isso? Como que a gente se despede dos entes que partem, dizendo até logo? Como que a gente consola uns aos outros nas nossas grandes lutas e dificuldades, olhando para o caráter de Deus? Deus nunca falhou, Deus nunca mentiu, Deus nunca prometeu algo que Ele não cumpriu. Se Ele está dizendo que Ele está realizando uma boa obra e Ele a completará no dia de Cristo, é porque Ele tem poder para isso. É porque Ele tem poder suficiente, de forma que nem o levante de Satanás, nem o levante deste mundo contra Ele, podem impedir que Ele cumpra a sua obra. Eu quero dizer-lhe com isto, como que você fortalece a sua fé? Como que você encontra paz e alegria? Aonde estão a paz e a alegria prometida nas Escrituras? A paz e a alegria prometida nas Escrituras estão no conhecimento do caráter de Deus. Viva com Deus. Cristianismo, eu disse no início, é a obra de Deus na alma do homem, fazendo o quê? Que o homem o conheça. Eu quero lhe encorajar a certas coisas. Primeira, você nunca precisou tanto da sua Bíblia como agora. A gente sempre encoraja vocês a lerem a Bíblia uma vez no ano. Eu quero dizer para vocês que isso não é suficiente. Não. Eu me alegro porque tem irmãos aqui que conseguem ler a Bíblia a cada 4 meses. Isso dá 10 páginas da Bíblia todo dia. Eu acho que é o mínimo. Você nunca precisou tanto da sua Bíblia como hoje. Porque é só pela leitura bíblica que nós tomamos conhecimento do caráter de Deus. Agora, nesse quadrimestre, eu estou já em 2 Crônicas, no Velho Testamento, e mais adiante no Novo. É incrível ler em 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Samuel, as coisas que Deus fez.
Eu acabo de passar por algumas passagens aonde Israel está conquistando a terra prometida, aonde ele já tem os seus reis e aquilo que Deus está fazendo no reinado desses homens. Coisas que só Deus pode fazer. A semana passada li o texto, reli, aonde os sírios atacam Israel e sem que Israel faça nada, Deus destrói 180.000 soldados inimigos e livra Jerusalém. Que Deus que pode fazer isso? Só o nosso Deus. Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer Deus na Bíblia. Você também nunca precisou da oração como precisa nesse tempo. Levar a Deus as questões da sua vida, aguardando que Ele responda de acordo com a vontade dEle. Eu sei que muitas vezes nós tornamos a nossa oração algo mecânico, mas nós precisamos de uma oração viva, que realmente confie em Deus. E por último, talvez os crentes dessa geração nunca precisaram tanto estar na igreja como nesses dias. Nós nunca precisamos tanto da nossa igreja como hoje. Nunca precisamos tanto do conforto da igreja como hoje. Nunca precisamos tanto do aconchego e da segurança da igreja como hoje. É preciso que os crentes se despertem a isso. A paz e a alegria abundantes em Cristo, se nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida. E se nós basearmos a nossa confiança no caráter dEle. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite.